Na tela, mais uma atividade, mais uma correção de atividade. Professor Marcos Vinícius, vamos à correção da atividade 0402 da disciplina Contabilidade Gerencial. A primeira questão é de quais fatores do mercado são ignorados ao adotar o método baseado no custo. Então, você vai responder, segundo o dado em sala, que é a sensibilidade dos consumidores ao preço proposto e os preços da concorrência e de produtos substitutos. Cite os 3 critérios de custo para a fixação do preço de venda e explane sobre eles. Então, nós temos os 3 critérios, que é a fixação de mercap, fixação de margem de lucro e a fixação de ROI, que é o retorno sobre o investimento. Fixação de mercap. Mercap é o valor acrescentado ao custo de um produto para determinar o preço de venda final. A fixação de margem de lucro. A margem de lucro é a diferença entre o preço de venda e o custo unitário. E a fixação de ROI, o retorno sobre o investimento, o ROI, é um índice de avaliação financeira que indica a rentabilidade obtida por unidade monetária de investimento. Terceira questão, disserte sobre os critérios da demanda e da concorrência. Critério da demanda. As estratégias baseadas na demanda procuram olhar primeiro para fora da empresa, fixando sua atenção no mercado-alvo. Sobre o critério da concorrência, também procura olhar primeiro para fora da empresa, ou seja, tem seu foco voltado para as práticas da concorrência. Quarta questão, quando devemos formar o preço de venda através dos custos? O que devemos fazer quando o preço de venda é dado pelo mercado? Bom, quando há possibilidade de repasse dos custos ou induzir o preço de venda, deve-se fazer o preço de venda partindo dos custos. Né? Então, se eu tenho como repassar os custos ou induzir, né, o preço de venda, ou seja, através desse repasse de custos, então se faz um preço partindo deles. Quando o preço de venda é dado pelo mercado, aí deve-se apurar o custo e o preço de venda desejado, para servir de parâmetro para as decisões de venda e redução de custos. Quinta questão, marque os parênteses relacionados com a expressão abaixo. Vou acrescentar aqui assim, marque somente. Né? Bom, então a expressão diz, a capacidade de controle que um produtor tem sobre os seus preços varia de acordo com, e aí você vai marcar o grau de diferenciação entre seus produtos e os da concorrência, de acordo com o tamanho da empresa e de acordo com o número de competidores no mercado. Bom? Sexta questão, uma empresa tem os seguintes percentuais médios sobre vendas líquidas. Ele tem despesas comerciais de 12%, despesas administrativas de 11%, custo financeiro de 6% e margem de lucro de 17%. Pede-se calcular mercap para a obtenção de preço de venda sem impostos. Né? Então, isso aqui é o que está sendo solicitado aqui na letra A. Né? Na letra B, calcular o preço de venda sem impostos de um produto que tem um custo industrial de 150 mil. Então, vamos lá. Para calcular o mercap, eu preciso, para atender a fórmula do mercap divisor, o CTV. O que é o CTV? É o custo total, né, da mercadoria. Tá? Então, vou só acrescentar aqui a sigla, né, para ficar mais inteligível. CTV. Aqui. Mudar aqui a fonte para ficar melhor. Então, nós temos aqui um CTV igual a 46. Né? Esses 46 é a somatória dos percentuais das despesas, né? Dos custos, despesas, a margem de lucro, tá? Então, todos os percentuais. Então, eu cheguei a um CTV de 46%. E aí eu aplico ele na fórmula, né? MKD, que é o mercap divisor, você tem a fórmula 100 menos CTV dividido por 100. Lembrando sempre que 100 é o preço de venda, tá? Representa o preço de venda. Então, 100 menos 46% em decimal, dividido por 100, nós vamos encontrar um MKD de 0,54 ou 54%.
E aí serve para a letra B, porque pede para calcular o preço de venda, né? O preço de venda, com um custo industrial de 150, você vai colocar PV, que é dividido pelo custo, né? O preço de custo dividido pelo mercado. Então, 150 mil, já está dado na questão, divide pelo mercado que você calculou, e aí eu tenho um preço de venda de R$ 277.778. Beleza? Vamos à sétima questão. Um produto deve ser vendido à vista por R$ 200 unidade, dos impostos sobre vendas. Estão aqui os impostos sobre vendas. ICMS de 18%, PIS de 0,65%, COFINS de 3%. São alíquotas de cumulativo. Né? E pede calcular o mercado para incorporação dos impostos sobre o preço de venda sem impostos. Então, vamos fazer aqui primeiro a letra A, depois a gente vê a letra B. Né? Então, a gente já viu que para calcular o mercado, eu preciso do CTV. E aí é só fazer a somatória dos percentuais que eu tenho. Neste caso, a gente estudou o MERCAP 2. O que é o MERCAP 2? É aquele que calcula os tributos, né? Os tributos. E aí eu tenho um MERCAP para incorporação desses tributos de 22,65. Então, 100 menos 22,65 dividido por 100, eu vou ter 0,7735. Tá? E aí, qual deve ser o preço de venda com impostos? Você vai pegar o preço de venda, ou a fórmula de preço de venda, pegar o preço, né? Está aqui em cima, ele deve ser vendido por R$ 200 antes dos impostos, então 200 antes do imposto é o meu custo, né? Comercial, e aí dividido pelo meu mercado, eu encontro um PV de 258,56. Ok? A oitava questão, a Sociedade Empresária Rio Negrinho Limitada apresenta os seguintes dados. Eu tenho um custo de aquisição de produto de 10, e aí eu tenho os tributos aqui com seus percentuais, os mesmos da questão anterior, uma comissão sobre vendas de 5% e uma ML de 40%, essa margem líquida desejada. E aí, com base nos dados informados, calcule o preço de venda mínimo do produto aproximadamente. Então, como que a gente vai trabalhar? Primeiro, a gente precisa do CTV, né? E o CTV é só somar os nossos percentuais. Somando o CTV dá 66,65. Coloca na fórmula de mercado divisor, encontra o mercado divisor, vai na fórmula do PV, coloca o preço de custo, né? Que está aqui, preço de custo de aquisição, está aqui a R$ 10. Então, 10 dividido pelo MERCAP, eu tenho um preço de venda de R$ 29,98. Nona questão, considere que você tem um custo de R$ 12 para produzir as roupas e deseja, para produzir roupas, e deseja uma margem de 50%. Então, pessoal, numa questão em que eu tenho o preço de custo e a margem, eu posso simplificar meus cálculos com esta formulazinha aqui. Preço de venda vai multiplicar 1 mais ml por CTU, pelo custo unitário. Ok? Então, 1 mais ml, que é a margem de lucro 0,50, dá 1,50, multiplicado por 12 vai dar R$ 18. Nona questão, para um ROI de 40%, perdão, décima questão, a décima e última questão. Para um ROI, que é o retorno sobre investimento de 40%, venda de 200 unidades e investimento de 50 mil. Então, vamos calcular o preço de vendas, né? Calcule, acho que não ficou bem claro aqui, né? O preço de vendas para um ROI, agora sim, né? E prejudicou um pouquinho aqui. Ver se a gente consegue mover aqui para baixo, né? Vamos aqui, pegar essa linha, traço da divisão aqui.
E aí a gente baixa um pouco. Pronto. A fórmula de preço de venda com o retorno do investimento presente, né? É preciso que eu tenha quantidade, né? E aí o valor do investimento. E aí eu vou aplicar nessa fórmula, PV igual a ROI vezes investimento dividido pela quantidade vendida. E aí, pessoal, é só substituir na fórmula, né? O ROI de 40%, 0,40 vezes o investimento de 50 mil dividido pela quantidade vendida de 200 unidades. Aí eu vou ter a multiplicação 0,40 por 50 mil vai dar 20 mil, dividido por 200, eu tenho um preço de venda de R$ 100. Tranquilo? Esta foi a nossa correção da atividade 0402 da disciplina Habilidade Gerencial. Bons estudos é a nossa última atividade para a prova, né? Então, vamos lá, vamos focar, vamos estudar. Boa prova para todo mundo.